Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é André Barbeiro, eu sou aluno de jornalismo e com o objetivo de democratizar a educação e a informação de boa qualidade, eu criei o Já é Hora Podcast, porque já é hora de nos engajarmos em assuntos importantes e relevantes da atualidade por meio de uma linguagem acessível a todos e efetiva. With the real world. Outubro é o mês de uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Visando ajudar nessa campanha, o Já é Hora Podcast e o Jornal Notícias Agora decidiu juntar forças para te explicar o que é, como surgiu e muito mais sobre essas doenças. Hoje vamos falar sobre câncer de mama. E para conversar comigo hoje temos médica radiologista e chefe do grupo de mamas do grupo DASA, a doutora Flora Finger, vem conversar com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem, vocês? Nossa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, André, Lucas. Estou muito feliz. A gente também, e a gente que agradece por você ter topado. E estudante de jornalismo e diretor do jornal Notícias Agora, Lucas Tadeu, está conversando conosco. Tudo bem, Lucas? Boa noite, doutora, boa noite, André. Tudo bem? Um prazer aí, essa nossa parceria, vai ser muito legal. Bom, doutora, eu sempre gosto de começar pedindo para o convidado explicar sobre o assunto de uma forma bem resumida, né? Então, explica para a gente num tweet o que é o câncer de mama. Câncer de mama é um crescimento descontrolado de células da mama. Então, essas células, elas crescem, acabam formando um carocinho, né? E isso é o câncer de mama. Isso de maneira bem genérica, né? Tem vários tipos de câncer, vários tipos de células que podem crescer, formar tumores diferentes, mas de maneira geral é isso. E eu acho que a mensagem principal aqui é câncer de mama, ele não tem como ser prevenido. Por isso que esse mês a gente fala tanto, né, no diagnóstico precoce. O câncer de mama, qualquer mulher está sujeita a ter um câncer de mama. A gente tem que fazer o diagnóstico precoce, ou seja, pegar ele no comecinho, porque diferente, por exemplo, de um câncer de pulmão, que também é um crescimento descontrolado de células do pulmão, a gente consegue evitar boa parte dos cânceres de pulmão evitando o fumo. O câncer de colo de útero a gente evita também de algumas maneiras. O de mama não tem como evitar, prevenir. Então a gente tem que pegar ele no comecinho. Essa é a arma que a gente tem contra ele. Doutora, como que é feita a cirurgia para retirada do câncer de mama? Depende. Depende do estágio que a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, quando a gente faz o diagnóstico dele bem no começo, ele ainda é pequeno, normalmente a cirurgia pode ser uma cirurgia menor, pequena, não muito agressiva, em que o médico, né, o cirurgião, ele tira só um setorzinho da mama, um quadrante, que a gente fala, um quarto da mama, e às vezes até menos, né? E essa paciente depois pode ou não ter que fazer algum tratamento a mais, do tipo, por exemplo, uma radioterapia ou eventualmente até uma químio. Mas normalmente, quando a gente pega ele pequenininho, o médico tira um pedacinho pequeno da mama, mais radioterapia. Esse é o mais comum. Quando o câncer é mais avançado e ele está maior, ou se não, ele não é nem tão avançado, mas ele está espalhado pela mama inteira, muitas vezes ainda hoje a paciente precisa tirar aquela mama inteira, que é a chamada mastectomia. Então a gente tem a quadrantectomia, ou setorectomia, e a mastectomia, quando tem que tirar a mama inteira. Doutora, e o diagnóstico, né? Como que ele é feito? Bem, ele pode ser feito de várias maneiras, né? Ele pode ser feito, por exemplo, pela própria paciente, né? Muitas mulheres no autoexame percebem uma alteraçãozinha, um carocinho, uma alteração na pele, no contorno da mama, uma retração, ou às vezes a saída de algum líquido pelo mamilo, e procuram um médico, e aí a gente faz o diagnóstico de um eventual tumor.
O médico no consultório pode fazer o diagnóstico pela palpação, que seria o exame clínico, né? Então, quando a própria paciente palpa, a gente chama de autoexame. A palpação que o médico faz no consultório é o exame clínico. Ou o que a gente prefere é achar esse câncer quando ele ainda não é palpável, né? Porque nessas duas situações, sendo pelo médico ou pela própria mulher, ele já está palpável. Então, ele já tem pelo menos 1 centímetro. Quando a gente consegue perceber esse câncer pela mamografia ou às vezes pelo ultrassom de mamas, esse câncer a gente consegue achar ele com menos de 1 centímetro. Então, ele, com esse tamanho muito pequenininho, ele ainda não é palpável. Essa é a nossa situação ideal, achar o câncer bem pequenininho, enquanto ele ainda não é palpável. Doutora, o que é e quando fazer um autoexame? Olha, o autoexame, ele é o exame em que a própria mulher examina as suas mamas. É recomendado que se faça uma vez por mês. Para as mulheres que têm menstruação, é recomendado fazer depois da menstruação, que a mama está mais desinchada e menos dolorida. E é importante que a mulher conheça, né, o próprio corpo, conheça a sua mama, porque a mama, ela é um órgão difícil de palpar. Ela não é lisinha, então a gente fala assim que a mama normal, a consistência dela e o contorno dela, a palpação dela, é como se ela fosse um cacho de uva, né? Então na hora que a mulher palpa, ela vai sentir um monte de bolinhas, essa é a mama normal. Então já é uma estrutura difícil de palpar, então a gente recomenda que todas as mulheres já estejam habituadas a palpar suas próprias mamas e saber o que é normal para conseguir identificar quando tiver alguma coisa que não é normal. Então, o autoexame, ele não é uma recomendação oficial. Veja bem, as sociedades médicas não recomendam que se faça o autoexame. A recomendação é realmente exame clínico pelo médico e mamografia. Mas o autoexame é interessante porque a mulher passa a se conhecer melhor e consegue, quando tem alguma coisinha alterada, perceber e procurar um médico. Você comentou do nódulo, né? Eu acho que seria legal a gente caracterizar, né? Então, o que é esse nódulo mamário? Como descobrir? Todo nódulo é cancerígeno, né? Então, explica pra gente, por favor. Sim, o nódulo é o que a gente chama um carocinho, né? Aquela mulher que descobriu um carocinho na mama, a gente, numa linguagem mais médica, a gente chama de nódulo. O nódulo, ele pode ser de várias naturezas, né? Às vezes ele é um nódulo cístico, ou seja, ele tem água por dentro, é um nódulo benigno. Às vezes ele é um nódulo sólido com características benignas. Tem um nódulo que é muito comum, que chama fibroadenoma, que é muito comum em mulheres jovens, né? Muitas vezes vem uma moça, 18, 20, 30 anos, palpando um carocinho que é bem móvel, fibroelástico, ou seja, não é um nódulo aderido. E o mais comumente é um nódulo benigno que se chama fibroadenoma. As mulheres jovens também têm muitos cistos. Mesmo as mulheres mais velhas, até 40, 50 anos, têm muitos cistos. São aqueles nódulos com líquido dentro, que são todos benignos, tá? A questão é que, às vezes, só pela palpação, o médico não consegue fazer essa diferença, né? A palpação, claro, ela já indica, quando ele é bem móvel, quando ele é fibroelástico e tal, indica que ele é benigno ou um pouco mais preocupante. Mas o médico acaba tendo que pedir algum exame, né, do tipo mamografia, ultrassom, às vezes até uma ressonância para ajudar. E isso a gente está falando daqueles carocinhos quando a mulher percebe ou quando o médico percebe. E existem os carocinhos que ninguém consegue palpar, ninguém percebe e que a gente só encontra quando essa paciente vem fazer os exames, né? A mamografia e o ultrassom de mama. E aí, através de uma série de características que se apresentam aí, tanto na mamografia, no ultrassom, na ressonância, a gente consegue mais ou menos caracterizar ele como tendo baixo risco de ser alguma coisa ou alto risco de ser câncer. Doutora, a senhora falou aí sobre a mamografia. Para a mulher, quando é importante fazer uma mamografia? Então, a mamografia ela pode ser feita em duas situações. Primeiro, aquela mamografia de rotina. E aí a gente fala que
todas as mulheres a partir de 40 anos têm que fazer mamografia de rotina anualmente. Então, começou, fez 40 anos, todo ano tem que ter aquele mês que ela está acostumada a fazer a mamografia. Mas também a mamografia pode ser feita para as mulheres que, de qualquer idade, até de menos de 40 anos, que sentiram carocinho, ou que sentiram alguma alteração na mama. Então, nesses casos, ela não é uma mamografia de rotina, é uma mamografia para diagnóstico, né? E aí, quando a mulher tem uma suspeita e o médico acha necessário, ele pede para pacientes até mais jovens, ou mesmo ela que ela acabou de fazer sua mamografia de rotina há 2, 3 meses atrás, sentiu um negócio diferente, o médico pode fazer de novo, pedir de novo uma mamografia, nesse caso, diagnóstica, tá? Doutora, eu queria frisar a importância da mamografia, né? Então, por que é tão importante falar sobre isso, né? E que as mulheres façam? É super importante falar sobre isso. Por quê? É o que nós falamos. O câncer de mama, ele demora, de maneira geral, ele demora 5, 6, 7 anos para crescer e chegar em 1 centímetro. Então, quando a gente consegue descobrir esse câncer, a gente tem uma janela de oportunidade para descobrir o câncer de mama quando ele ainda não é palpável, né, numa fase pré-clínica. E o melhor exame que a gente tem para descobrir o câncer em estágios iniciais é a mamografia, por isso que a gente fala tanto da mamografia, né? Então, na mamografia nós conseguimos encontrar lesões muito, muito pequenininhas. E qual que é a importância disso? São 2 motivos super importantes. Primeiro, quando a gente acha uma lesão pequenininha, essa mulher, normalmente, ela faz uma cirurgia bem menos agressiva, uma cirurgia menor. Muitas vezes ela nem precisa fazer quimioterapia, que é uma parte mais chata do tratamento, né? Que as mulheres têm mais medo, que dá um pouco de efeito colateral, etc. Então, achar o câncer pequeno para a mulher traz muitos benefícios, né? Em relação ao tratamento ser mais conservador, não ser tão agressivo e ser mais fácil de lidar e de ultrapassar. O outro motivo já está provado que achar o câncer no começo reduz a mortalidade pelo câncer de mama. Então, em países onde todas as mulheres fazem mamografia de maneira regular, já se provou que a mortalidade pelo câncer de mama caiu 50%. É muito, né? Então, o que a gente fala, a mamografia realmente salva vidas. Ela vai nos ajudar a fazer diagnósticos de tumores muito, muito, muito pequenininhos. Essa mulher vai ter praticamente 95 a 100% de chance de se curar com um tratamento menos sacrificado, mais tranquilo, e a chance desse processo correr mais tranquilamente para ela quando a gente acha ele no começo é muito mais alta, né? Doutora, a senhora está falando aí sobre achar no começo. Como surge um câncer? Tem algum sintoma de quando esse câncer está começando a aparecer no organismo? Esse que é o negócio da mama, não tem, né? O câncer de mama, ele aparece sem dar aviso. O aviso que a gente consegue ter, ou seja, quando ele fica palpável, quando a mulher consegue sentir ele, muitas vezes depois de um tempo ele dá algum sintoma, tipo uma retração da pele, uma alteração na pele, ele pode provocar saída de secreção pelo mamilo, mas isso já é num segundo momento. Então, em algumas mulheres, esse câncer fica dentro da mama crescendo, 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 e ela demora para perceber. Ele é um câncer que cresce de maneira silenciosa, né? Ele pode passar vários anos sem dar nenhum sintoma. E aí que é a importância, né, de fazer os exames de rastreamento para descobrir ele no comecinho, enquanto ele ainda não deu nenhum sintoma. Quando ele dá sintoma, quais são os mais comuns? É o carocinho palpável, é alguma deformidade na pele, é a saída de líquido pelo mamilo. Doutora, vamos só retomar um minutinho aqui sobre a mamografia. Eu queria saber a diferença entre a mamografia e o ultrassom de mama.
Bem, a mamografia, por princípio, ela é um raio-x, né? Ela usa radiação ionizante, como quando a gente vai fazer um raio-x de osso, quando quebra uma perna. Então, é um raio-x bem especializado, com alto poder ali de resolução para a gente enxergar dentro das estruturas da mama, tá? A mamografia é feita com a paciente num aparelho que chama mamógrafo, que é realmente um aparelho especializado para fazer o raio-x da mama. A paciente tem a sua mama levemente comprimida, né? Por isso que algumas mulheres não gostam muito de fazer mamografia, porque precisa fazer, a posição é um pouquinho desconfortável, tem que fazer a compressão da mama. Tá? E a gente sempre fala para as mulheres, mamografia bem feita é mamografia bem comprimida. Então, quando elas contam, ai, eu fiz lá não sei aonde, ano passado não doeu nada, e a gente já fica com a pulga atrás da orelha. E se não doeu nada é porque não apertou direito, né? Então, para a mamografia sair bem feita, tem que ter um nível de compressão adequado. Pode até gerar um pouquinho de desconforto, mas isso dura poucos segundos, 2, 3 segundos já descomprime. Tá? Então, a mamografia é o raio-x da mama. Ele vai nos dar algumas informações. Tem algumas mulheres que têm um padrão que a gente vê na mamografia, é como se fosse uma impressão digital. Não tem duas mulheres no mundo que têm a mama igual por dentro. Né? Então, é super difícil também da gente aprender a ler mamografia. A gente precisa ter muita experiência, ler muito para saber quais são as normais e onde tem alguma alteração. É diferente, por exemplo, de outros órgãos, né? O cérebro, que meio que todo mundo tem aquele cérebro daquele. A mama, não. É que nem uma impressão digital. Cada mulher tem uma mama diferente da outra. Algumas mulheres têm uma mama que a gente chama de mama densa, ou seja, é uma mama com muita glândula. E aí, para quem tem esse tipo de mama, a gente costuma sugerir que complemente o exame com o ultrassom, porque a gente, nas mamas densas, não tem resolução suficiente para enxergar algumas coisas pequenas, a gente pode perder alguma coisa na mamografia. Então, nas mamas densas, a gente complementa com o ultrassom de mamas. O ultrassom não tem radiação, tanto que as grávidas fazem, né, ultrassom, é aquele exame que passa o aparelhinho com gel, então não tem contraindicação nenhuma. Doutora, a gente falou sobre a mamografia, ultrassom de mamas, e a senhora falou também sobre a ressonância das mamas. Qual que é a diferença da ressonância para o ultrassom e a mamografia? A ressonância já é um terceiro exame, né, que a gente pode usar para avaliar as mamas e outros órgãos. Ela utiliza um campo magnético, né, para obter as imagens. Na ressonância de mamas, a paciente fica numa terceira posição ainda diferente dos outros dois exames, ela fica deitada de barriga para baixo dentro do aparelho, faz o biomédico que faz o exame, ele adquire algumas imagens em vários eixos, várias sequências da mama, e essas imagens vão fornecer para a gente mais informações, tanto sobre o tecido, quanto sobre eventuais lesões que essa paciente tenha. A ressonância, ela é indicada de rotina, para rastreamento todo ano, num pequeno grupo de mulheres, que são as mulheres de alto risco, aquelas que tiveram parentes próximos com câncer de mama, do tipo parentes de primeiro grau, né? Mãe, irmã ou filhas. Ou mulheres que já tiveram, por exemplo, um câncer, né, que estão curadas. Essas mulheres de alto risco, elas têm a indicação de fazer ressonância de mama todo ano. Mas, de maneira geral, a gente usa a ressonância por outros motivos. Por exemplo, quando a gente já tem um diagnóstico de câncer para fazer o estadiamento, ou seja, ver se tem outros focos da doença em outros pontos da mama, da mesma mama ou da outra. A gente usa a ressonância de mama também naquelas mulheres que estão fazendo quimioterapia antes de operar. E isso é muito comum hoje em dia, quando a gente pega um câncer um pouquinho maior, a paciente faz a quimioterapia e a gente faz a ressonância antes e depois para avaliar se essa quimioterapia está fazendo efeito, tá? Então, a ressonância é um exame mais sofisticado e ele é indicado para algumas situações muito pontuais, ele não é usado de rotina para todo mundo, tá? Agora, a nossa última pergunta na verdade, é um pedido para você fazer um apelo às mulheres, né, para elas
lembrarem de ir, se engajarem em se cuidar em relação a isso. Sim, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, e o convite de vocês dois. Lucas, você é muito especial, você sabe disso, né? E o fato de vocês estarem falando sobre esse assunto é super importante, alertando a audiência de vocês, né? Então, eu queria deixar aí um apelo para a mulherada. Outubro Rosa, vocês todos devem estar ouvindo muito falar sobre esse tema, é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, sobre a detecção precoce. Então, façam seus exames, né? Para quem não está sentindo nada, tem mais de 40 anos, tem que fazer mamografia todo ano, tá? Porque por esses motivos que nós já falamos, dá medo, a gente tem medo de, tem gente que fala, não vou fazer exame porque se procurar acha, e é esse o negócio, quem procura acha e quem acha cura, né? Então a gente tem que fazer as mulheres perderem o medo desse exame, porque se eventualmente achar alguma coisa, achou pequenininho, e quem acha no comecinho tem muita chance de cura, né? Então esse é o apelo que eu deixo. E para as mulheres de qualquer idade que sentiram qualquer alteração na mama, tá em dúvida, sentiu um carocinho, tá notando qualquer coisa diferente do habitual, procure o médico, que aí o médico vai saber indicar o melhor exame para o seu caso e para a sua faixa etária. Perfeito, doutora, foi sensacional, maravilhoso. Muito bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite de verdade, Lucas. Muito orgulho de você, você é demais. André Sabe que é não recíproco, doutora. conhecia, André não conhecia, mas olha, os dois são demais, deixam a gente muito à vontade. Obrigado. Jornalistas natos. Doutora, deixa aqui o convite aberto para você sempre que quiser voltar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Agora é o nosso momento para vender o peixe. Então, Lucas, fala aí sobre o jornal. André, o jornal está crescendo, vai crescer assim como o seu podcast. Siga lá, pessoal, @jornal. Amém, Lucas, amém. Fala aí de novo, que eu te atrapalhei. Mas amém que cresce. @jornal Notícias Agora, muita informação, muito bate-papo como esse, vai ter muitas outras parcerias aqui com o Já é Hora. Vai ter então, sim. para ficar bem informado, para ficar antenado em papos, é só seguir a gente. Isso aí, gente, segue lá, hein? Jornal Notícias Agora, esse é o @deles, hein? Infelizmente, a gente vai ter que se encaminhar para o final. Eu agradeço imensamente a doutora Flora Fingerman, que topou participar desse episódio do podcast e essa entrevista para o jornal, que foi sensacional. Lucas, muito obrigado pela parceria. Eu deixo as portas abertas tanto para você quanto para a doutora, tá bom? E a gente ainda vai se ver bastante por aí. Com certeza. Nos sigam em Já é Hora _podcast. Me siga no _DDS e o Lucas em Lucas Tadeu TV. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. E não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem muito isso, porque é importante que essa mensagem, é importante que esses conhecimentos cheguem a mais pessoas, cheguem a mais mulheres, e a gente se conscientize de tudo isso. Tá bom, gente? Beijão! Até a próxima! E não se esqueçam, vem coisa boa por aí. Outra médica vai ser entrevistada para falar sobre câncer de colo de útero, tá bom? Outro assunto importantíssimo para se falar nesse Outubro Rosa. Beijo, gente!